Sustentabilidade nos negócios no mundo pós-Covid. Será que esse vai dar pano para manga? Bom, esse é o tema do nosso Smart Jungle de hoje aqui no canal Amazônia Tech. Deixa o seu like, né, joinha, compartilha aí. Né? Hoje vamos falar com o Caetano Reis, né, que é um empresário lá do município de Marabá, que vai falar um pouquinho sobre essas relações, né, comerciais que estão acontecendo lá e como é que o corona está impactando a vida das pessoas. Vamos também ter a fala do nosso professor PhD em desenvolvimento sustentável, Marco Antônio Lima, né, que vai falar sobre essa questão da sustentabilidade também no mundo dos negócios e as suas relações comerciais. Né? Então, o vídeo de hoje está bem interessante, eu acredito que vai interessar muitas pessoas aí, sobretudo os micro e pequenos empreendedores. Fica ligado. Então, toca a vinheta. Pessoal, aqui quem fala é Tom Bentes. Nós vamos começar nosso projeto aqui, o Smart Jungle, né? Falando nessa live aqui sobre sustentabilidade nos negócios pós-Covid. Né? Nós temos aqui nossos convidados aqui, professor PhD Marco Antônio Lima, né? Que tem uma vasta experiência aí dentro desse mercado de sustentabilidade, vários artigos publicados nacionalmente e internacionalmente. E o nosso amigo Caetano Reis, né, empresário, administrador, também já teve representante de classe em diversas entidades. Né? E eu quero começar nesse nosso bate-papo aqui, bastante informal, perguntando aqui para o Caetano como é que estão as coisas aí em Marabá, no Caetano. Como é que você vê o mundo dos negócios aí em Marabá agora dentro ainda desse modelo aí de Covid? O que é que está acontecendo aqui? Bom, boa tarde, Tom. Boa tarde, professor Marco Antônio. Satisfação estar aqui, Tom. Intimidade, porque a gente já se conhece há muito tempo, a gente até estudou praticamente ensino médio junto. Então, vamos lá. Esse cenário pandemia, pós-Covid, o tal do novo normal, né, que estão sendo muito pagados aí, tem que ter muito cuidado com esse novo normal, porque tem gente que já está nas ruas hoje achando que a pandemia já acabou. Então, tem pessoas nos mais diversos segmentos do comércio que foram abertos, porém, a população não simplesmente achou a pandemia e estão todos devidamente... Opa, acho que travamos aqui a conversa com o Caetano aqui em Marabá. Acho que coisa da internet. Marco, tá me ouvindo, Marco? Sim, ouvindo bem. E aí, dentro desse novo panorama aí, como é que tu verifica, né, esse mundo pós-Covid aí, aqui dentro da tua perspectiva aí, né, como é que você está vendo esse novo mercado aí, essa nova situação que a gente está atravessando? Ainda no contexto só de mundo de negócios, antes da gente entrar no contexto natural, primeiro, por favor. Bom, primeiro falar que é uma satisfação enorme aqui te reencontrar o Caetano, amigo aí de outras batalhas, hein? Eles são dois grandes parceiros. Daí eu vou começar aqui pela fala do Caetano, quando ele usou a expressão novo normal. E tudo que eu tenho observado me leva a crer que o que nós vamos ter daqui para frente, na verdade, é um aprofundamento de tendências que já existiam antes da pandemia. Nós tivemos a última reunião do Fórum Econômico Mundial, onde o grande tema foi a sustentabilidade. Praticamente nota única, só se falava em sustentabilidade, muita coisa de Amazônia. Então, hoje, as discussões se dão em torno da questão do meio ambiente e também as questões sociais, a redução da pobreza, a redução da desigualdade. Nada disso é novidade, né? A gente sabe que
nas últimas décadas, na verdade, de desenvolvimento do sistema capitalista, se vem buscando maneiras de combater a pobreza e, mais recentemente, principalmente em função da questão climática, melhorar o desempenho ambiental dos sistemas econômicos, né? Provocar menores impactos e recuperar os ecossistemas. A diferença é que agora, com a pandemia, isso se tornou urgente. A questão ambiental é uma urgência, a pandemia ela tem uma origem nesse problema, é um problema ambiental de ocupação dos espaços, né, que faz com que viroses, né, que são doenças de animais selvagens, zoonoses, na verdade, né, esses vírus, esses organismos migrem de animais selvagens para animais domésticos e de animais domésticos para seres humanos. Então, se nós continuarmos causando esse impacto, a gente viu que a Amazônia, agora, durante a pandemia, voltou a registrar índices de desmatamento muito altos, o que vai aumentar a possibilidade de migração das zoonoses para seres humanos. Alguns cientistas acham que a próxima grande pandemia talvez possa vir da Amazônia. A gente tem agora mesmo na África um novo surto do ebola, né, surgindo. Então, são questões ambientais. Então, essa preocupação ambiental, ela já é uma pauta das empresas, das grandes corporações e dos governos dos países desenvolvidos. Não é uma pauta nova. Essa pauta, ela estava se intensificando e agora, com a pandemia, ela vai assumir um papel central. Então, essas questões, esses grandes debates da redução da pobreza, combate à desigualdade e da questão climática e a proteção do meio ambiente, agora vão ser problemas que a sociedade vai ter que resolver com urgência. Então, é exatamente dentro daquilo que o Caetano estava falando. As pessoas estão achando que o mundo, de um dia para o outro, voltou a ser o que era antes. Que um decreto de um prefeito ou de um governador cancela tudo que está acontecendo, faz com que o vírus deixe de existir, que os problemas desapareceram. Hoje mesmo eu fui no centro comercial aqui em Belém, tinha um compromisso, e eu fiquei muito assustado. O comportamento das pessoas é esse mesmo. Parece que tudo que aconteceu nos últimos 3 meses foi cancelado e a gente voltou para o mês de fevereiro. A nossa vida está retomando do mês de fevereiro. Não está. A gente vai ter que mudar a nossa forma de pensar e de agir daqui para frente. Perfeito. Isso realmente muito interessante, essa sua visão, Marco, porque a gente entende aqui, né, na Amazônia Tech que as atividades profissionais, né, ligadas a essa parte de tecnologia e o próprio serviço, né, eles mudaram, né? E aí o Caetano, eu pediria até para você comentar mais essa parte de tecnologia e desse novo conceito aí do normal que você estava falando, né? Daqui já que a gente caiu aí a nossa conexão, se puder falar um pouquinho sobre isso aí novamente para nós. Então, já estou de volta, vocês estão me ouvindo, está tudo sob controle, então vamos lá. Essa questão de conexões, né, de tecnologia nesses momentos aí de isolamento social, estávamos falando ainda em off, antes da gente começar aqui, sobre segmentos que, infelizmente, irão desaparecer do mercado pelo simples fato de não se atentarem e não utilizarem ainda, antes da pandemia, não estavam utilizando meios digitais, seja por ferramentas da rede social, seja por trabalhos, plataformas online de ensino, enfim. Vocês dois são do mercado de ensino, né, vamos dizer assim, professores, então vocês dominam muito bem as ferramentas, mas os na ponta, alguns deles não. Diferente do que a gente está falando aqui de universo de universidade, que alguns já têm noções, mas onde eu quero chegar é justamente as atribuições que foram tanto para a medicina, por exemplo, com a telemedicina, como também no âmbito da advocacia, então, do direito,
como é que vão voltar ao novo normal, se vão ser retiradas a telemedicina e toda essa parametrização que foi dada aí para o setor do direito, por exemplo, né? Outro detalhe que é muito importante é da conscientização. Eu volto a frisar, se a gente vai falar de sustentabilidade, as pessoas elas vão ter que aprender na dor, porque pelo amor não tem mais como. Então vão ter que aprender na dor o fato de se protegerem, o fato de usarem máscara, o fato de respeitarem todos os protocolos de ensino, que até então, como é que as instituições de ensino, seja pública, privada, do médio, do fundamental, vão retornar para as aulas até então, se não tiverem essas medidas. Fora comércio hoje, como você mesmo frisou, Marco Antônio, você foi ao centro comercial e você se assustou com as pessoas que estavam ali transitando. A necessidade dessas pessoas estarem transitando nas ruas, acho que a retomada do comércio, ela vem tentar dar um novo equilíbrio para a economia, seja do município, seja do estado, seja do país. É um dano que vai ser muito destacado, principalmente para alguns setores, bares, restaurantes, shopping, e esses sequer ainda puderam voltar em algumas localidades. Então, é um momento muito delicado e a gente tem que falar de sustentabilidade com muita vontade de transmitir uma mensagem e não simplesmente dizer que a pessoa tem que usar os protocolos de segurança e tal. Aqui em Marabá já está se discutindo uma medida preventiva aos MTs, porque voltou um bando de gente para a rua hoje sem necessidade. Idosos, grupos de risco, pessoas que estavam simplesmente não têm o shopping para ir, já estavam andando no supermercado como se fossem no shopping, agora estão andando na rua porque não tem onde transitar, não tem onde fazer o seu lazer, dizer assim. Até então não é momento para lazer. Acho que a gente tem que sair, tem que consumir o necessário e não estar de bobeira na rua. Então, essa é a minha contribuição. Perfeito. Marco Antônio, eu pergunto para você, né, dentro dessa visão aí, como é que você vê, né, esses novos pilares aí, não sei se a gente pode chegar a falar assim, mas da inovação que você vê para os micro e pequenos empreendedores, que são a grande realidade das empresas aqui da Amazônia, aqui do estado do Pará, do Amazonas, né, do Amapá, Rondônia, Roraima, que também tem gente que acompanha a gente, né, nessas regiões. Como é que você vê, o que ele tem que ver de inovação? Porque, né, na sua fala aí anterior, tu mostrou para a gente que o normal já acontecia, né? Então, quer dizer, home office, compras online. E como é que é esse novo modelo aí, né? Ou melhor, a consolidação desse modelo tem que ser visto pelas micro e pequenas empresas? Sim, sim. Esse é um tema que me preocupa muito e tem muito a ver com a fala do Caetano agora, porque se a gente for pegar os dados estatísticos, né, a gente vê que tem um percentual enorme de brasileiros empregados em pequenos negócios. Ou são microempresários ou trabalham em micro e pequenas empresas. E esse é um setor que não tem recebido a atenção adequada por parte do governo. Você vê que o governo fala em disponibilizar linhas de crédito e tal, mas esse dinheiro ele ficou empossado nos bancos, está tudo parado nos bancos, não chegou na ponta. Quer dizer, o pequeno empresário não está tendo acesso a esse recurso. Eu tenho acompanhado isso também de perto, eu estou vendo o quê? Que o pequeno empresário, e pessoa física também não. Operações de crédito estão paralisadas para a pessoa física e para o pequeno empresário, paralisado. E isso é natural do comportamento do sistema financeiro. Então, é um grande desafio agora, no mundo que eu chamo de pós-Covid, nesse novo normal, que nós vamos ter um período de recessão econômica de 2 anos.
Tá? 2020, que já foi, 2021, a gente também vai estar em recessão econômica, tentando se recuperar do baque agora de 2020. O sistema capitalista, ele se protege. O oxigênio do capitalismo é o dinheiro. Eu não estou aqui me posicionando contra o capitalismo. Tá? Esse é o sistema que nós temos. Nós vivemos nele, fazemos parte dele. Então, o que nós precisamos fazer é aperfeiçoá-lo. Mas ele tem essa característica. O oxigênio do sistema capitalista é o dinheiro. E quando um organismo está em perigo, ele se protege. Quando a gente está numa situação de perigo, o nosso corpo joga o oxigênio para o cérebro, o máximo de oxigênio para o cérebro, que é o órgão mais importante. Então, no capitalismo, o dinheiro flui para onde? Para o sistema financeiro, para os grandes sistemas bancários, para as economias dos países mais desenvolvidos, que têm mercados financeiros mais seguros, em tese. Então, isso está acontecendo agora. No Brasil, o dinheiro ele refluiu para o sistema financeiro e para as grandes empresas. Tá? Ele está se protegendo. E no mundo, ele flui para as grandes economias, dos países mais desenvolvidos. Isso vai gerar o quê? Uma escassez de dinheiro na ponta, uma escassez de dinheiro na mão do consumidor, na mão do pequeno empresário e nos países menos desenvolvidos. Isso é uma coisa que é natural do sistema, e o governo não toma medidas para se contrapor a isso. Isso é uma coisa que naturalmente vai acontecer, e o que a gente está vendo é isso acontecendo aqui no Brasil, até em função da mentalidade do Ministério da Economia, que é uma mentalidade liberal, né, contra a intervenção do governo nos sistemas econômicos. Então, isso é um cenário desenhado para as empresas, principalmente para as pequenas empresas. E o cenário é pouco dinheiro daqui para frente, durante esses 2 anos. Um outro ponto muito importante nesse cenário, né, que o Caetano falou, é os negócios vão ter que se redesenhar daqui para frente. Vão ter que se redesenhar, vão ter que criar novas formas de funcionamento. A questão da digitalização dos ambientes virtuais, ele falou aí no caso dos professores, né? Nós professores tivemos que, quem não tinha o hábito de trabalhar com ensino à distância, teve que aprender agora. Né? E isso de um dia para o outro. Eu, por exemplo, eu nunca tinha trabalhado com ensino à distância. E depois aqui dessa nossa conversa, eu tenho que gravar 2 aulas para enviar hoje para a faculdade. Então, nós estamos desenvolvendo essas habilidades. As empresas, a mesma coisa. Vão ter que rever suas estruturas, seus modelos de negócio, novas formas de funcionamento. E novas formas de funcionamento que possam atuar bem nesse ambiente de recurso econômico escasso, de pouco crédito, é aquilo que a gente estava falando, né? O normal não volta. O sistema financeiro ele não vai jorrar dinheiro daqui para frente em função de um decreto do governo flexibilizando a atividade econômica. Nós vamos ter 2 anos aí de consequência disso no mercado financeiro, de falta de recursos. Então, é esse panorama que se desenha para os negócios. Recessão, dificuldade de acesso a crédito, mas, por outro lado, necessidade de redesenhar negócios, de usar a criatividade. A gente está vendo mercados novos que estão surgindo, que não existiam, e que estão aparecendo agora. Então, esse é o papel, principalmente, dos pequenos empresários, é usar a criatividade e identificar necessidades que ele possa atender da melhor maneira. Isso é uma coisa que eu vou falar um pouco mais à frente, né? Porque daqui para frente, esse consumidor com pouco dinheiro no bolso, ele vai escolher muito bem aonde ele vai aplicar esse recurso, onde ele vai gastar o dinheiro dele. Então, quem tiver de valor para o consumidor é quem vai conseguir estar bem no mercado. Quem continuar achando que vai oferecer produto, vai ter dificuldade. Quem oferecer valor é quem vai conseguir ter acesso a esse recurso escasso. Entendi. É muito interessante isso aí, né? Falando de dados aí, né? Que nós estávamos fazendo um levantamento que, segundo dados do banco, né? Aqui do governo, nós tivemos aqui empreendedores da região Norte e Nordeste já acessaram mais de 220 milhões de reais. Mas realmente, se você for colocar isso aí pontualmente na quantidade de pessoas, né, é uma parcela muito pequena, meio
à necessidade e o resultado dessas pessoas. Agora, Caetano, eu queria te fazer uma pergunta sobre essa questão desse novo core business, né? Porque a gente começa a verificar que justamente essas empresas aí, algumas ainda estavam amarradas em procedimentos e processos do século passado, né? Então, até mesmo se adequar a novos procedimentos aí de home office, que não estava na cultura de muitas organizações, sejam elas públicas ou privadas, né? Como é que você vê esse novo modelo aí, dessa reorientação? Bom, inicialmente, esse modelo, na verdade, ele foi meio que funcionalizado na marra também. Da mesma forma como o professor Marco Antônio frisou que alguns professores não ainda utilizavam as ferramentas de tecnologia, né? E, por incrível que pareça, deve ser uma experiência bastante interessante para o próprio Marco Antônio gravar as aulas dele para depois serem exibidas em outro horário para que as pessoas possam visualizar a aula. Então, enfim, essa questão do home office, a gente tem aí no mercado aproximadamente, não tinha nem 10% de pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, elas não têm nem 10%, então trabalhavam nessa plataforma de home office. Agora, com o advento, então, do isolamento social, por conta da pandemia do Covid-19, esse mercado, ele praticamente que foi para 50% ou mais, um pouco de porcentagem, porque muitas empresas, principalmente, tiveram que fechar os seus negócios, e aí as pessoas ou foram afastadas pelas medidas, né, que o governo colocou de suspensão do contrato ou redução da carga horária, mas teve outras que não, o home office flui normalmente. Aí a gente vai ter, ao meu ver, Tom, lá na frente, que é um que eu já estava participando na semana passada com alguns advogados, e que me chamaram justamente para falar sobre essa parte administrativa. O que vai trazer? Enquanto que empresas aqui nacionais, Marco Antônio, já colocaram os seus funcionários até o dia 31 de dezembro, então eles só vão voltar a trabalhar presencialmente nas empresas só em janeiro de 21. De um outro lado, em alguns países já, principalmente na Europa, um caso mais específico, depois eu posso até mandar para vocês a minha linha de raciocínio e de outros amigos também, e a matéria. Na Suíça já tem gente questionando um aluguel por estar trabalhando dentro de casa para as empresas vinculadas. Então, vamos ter também alguns problemas trabalhistas para empresas que ainda fizeram de maneira atropelada a implementação e o controle desses horários para os seus funcionários por conta do home office. Então, sabemos que o brasileiro gosta de dar um jeito, né? Infelizmente, não são todos, mas tem uma parte que gosta de dar um jeitinho. Então, tem gente que vai lá na ponta cobrar na Justiça do Trabalho, porque em outros países nem Justiça do Trabalho se tem, mas vai cobrar, então, da Justiça do Trabalho, hora extra, vai cobrar que trabalhou home office fora do horário, entre outras coisas. Então, é um normal bastante interessante, desafiador, nunca e ninguém teve outra experiência para falar assim, mas aquele fulano está saindo na frente. Não, hoje, como em qualquer outro dia, até então, desde o início da pandemia, principalmente aqui no nosso estado, que a interrupção veio por volta do dia 20, 21 de março, todo dia é um dia novo, e aí as pessoas estão passando a trabalhar mais do que antes. Então, as pessoas estão trabalhando muito mais além e muito mais aquém. Então, por conta desse tempo que as 24 horas do dia passaram-se mais curtas do que antes, quando a gente podia sair para a rua, quando a gente se vestia normalmente para ir trabalhar, agora
além de trabalharmos mais, teremos, na verdade, problemas futuros, principalmente alguns setores aqui do mercado. Alguns colaboradores já têm alguns casos, alguns movimentos, principalmente em Santa Catarina, que foi o estado que já voltou mais do que boa parte do que outros estados. Então, colaboradores que já estão alegando outras coisas, um excesso de trabalho, uma carga horária acima, então começando a cobrar alguns questionamentos já na Justiça do Trabalho. Então, Tom, nós vamos ter, sim, também um outro problema para se debater com a chegada desse novo normal. Eu acredito que esse ponto de vista aí, né, é uma grande adaptação de todos os setores produtivos, né? Então, as micro e pequenas aí também vão ter que ter, mas eu entendo, né, aqui aí eu vou fazer essa pergunta já para o Marco, Antônio, que o que falta muitas das vezes para essas micro e pequenas são os procedimentos operacionais, né? Você muitas das vezes contrata um determinado colaborador e ele não tem uma função bem definida dentro da organização, né? Porque a gente sabe que na micro e pequena empresa o cara ele é contratado lá como auxiliar administrativo, mas ele acaba fazendo desde a venda até, de repente, dependendo do tamanho da organização, até um cafezinho ali, assessora o dono da empresa e tal, etc. Né? Então ele acaba saindo desses procedimentos. E quando ele é pego, né, para ir para dentro desse modelo home office, ele fica complicada essa situação dele. Né? Então as empresas ficam, né, também um pouco engessadas. E aí eu quero te perguntar, Marco, como é que você vê esse perfil, né, que a gente vai ver agora, não das empresas, mas dos colaboradores, né, nessa reorientação da economia aí que a gente está vendo? Ok. Eu vou responder abordando 3 pilares aqui. Essa é uma questão fundamental. Um pilar é a própria empresa. Tá? Porque o que vai acontecer? Nesse ambiente que eu estou falando, de competição maior e menos recursos, menos dinheiro, menos oxigênio, então a empresa ela vai ter que descobrir, identificar exatamente que necessidade ela está atendendo. Então é aquela história. Eu não vendo confecções, eu vendo conforto, ou eu vendo status, ou eu vendo esportividade. Tá? Se eu achar que eu estou vendendo roupa, eu vou me lascar, eu vou ficar para trás, eu vou perder para o cara que está focado na necessidade. Então, as empresas elas vão ter que focar necessidades e não produtos. Produtos são apenas meios de atendimento das necessidades. Agora, elas também vão ter que descobrir como fazer isso gastando o mínimo de recurso possível. Essas 2 questões, elas não são questões novas. Como atender da melhor forma as necessidades dos meus clientes? Criando um diferencial em cima disso e oferecendo valor, isso é uma questão do mundo pré-Covid, mas que agora se tornou urgente e vital. A outra questão é como fazer isso gastando o mínimo de recurso possível. Então, a questão da mobilidade, do home office, da virtualização, da digitalização de processos, de utilizar plataformas virtuais. Eu estava assistindo um dia desse um programa de TV, tá, que eu gosto, que é um casal de surfistas que viaja pelo mundo e tal, coisa que eu assisto assim, depois das 11 para relaxar. Aliás, estava vendo no Instagram, não era TV, era Instagram. Perfil do Instagram dos caras. A moça pegou um potezinho de alimento, cara, umas castanhas, alguma coisa assim. E no momento que ela pegou, apareceu uma cestinha no canto da tela. Eu cliquei na cestinha, isso me levou para o site da empresa para eu comprar aquele pote que ela estava segurando. Quer dizer, a coisa agora é online, é virtual, é rápida, né? Quebrou as barreiras de tempo e espaço. Então, as empresas, elas antes estavam pensando em caminhar nessa direção. Como disse o Caetano, elas foram empurradas. Quer dizer, você estava olhando para a estrada, pensando se ia entrar nessa estrada, veio um furacão, te jogou na estrada. Né?
sem você estar preparado para isso, sem você ter se preparado para isso, mas agora você vai ter que enfrentar esse novo ambiente. Em relação aos profissionais, tem dois processos que já estavam acontecendo, mas que a pandemia também acelerou. Também foi a ventania que empurrou o cara para uma estrada que ele não sabia se ia tomar. Um é a questão das carreiras. Tá? No tempo dos nossos pais, você entrava numa empresa como estagiário na contabilidade e você se tornava um auxiliar administrativo na área financeira, depois você se tornava um analista financeiro, se tornava um gerente financeiro, um diretor financeiro e se aposentava. Muitas vezes as pessoas passavam a vida inteira na mesma empresa, na mesma função, subindo na hierarquia da empresa. É uma carreira linear. Isso é outra coisa que acabou. Então, agora, nós temos que estar preparados para ter carreiras não lineares. Antes da gente começar essa conversa, o Caetano perguntou se eu ainda estava em algum órgão do governo. E eu, conversando com o secretário de Ciência e Tecnologia, quando estava lá, eu disse para ele, olha, eu fiz concurso para professor, tá, na Universidade do Estado do Pará. Em 9 anos de trabalho no Estado, eu passei 6 anos fora da universidade. 6 anos fora de sala de aula. E eu fiz concurso para professor. Então, fui coordenador de economia mineral na atual CDM, fui diretor de ciência e tecnologia na SECTED, agora sala de aula de novo, mas já com algumas atividades, né, assumindo uma coordenadoria de empreendedorismo dentro da universidade, onde a gente tem uma ligação com outras entidades fora da universidade. Então, não existe aquela carreira linear, você tem que ser multifuncional, tem que ter flexibilidade para se adaptar a novas funções e novos contextos. A outra questão fundamental, aí entra a questão trabalhista, é a tecnologia da informação rompendo as barreiras de tempo e espaço. A partir do momento que você tem um notebook na tua frente conectado na internet, e nós estamos aqui fisicamente distantes, mas estamos juntos. Tá? Então, a barreira do espaço foi rompida. Eu não tenho mais horário de trabalho. O meu horário na faculdade é a partir das 19 horas da quarta-feira, mas eu vou estar gravando as minhas aulas na tarde da terça-feira. Então, rompeu a barreira do tempo também. A tecnologia da informação fez isso, rompeu a barreira do tempo, do espaço, as tuas relações profissionais, elas foram modificadas, mas a gente está amarrado a uma legislação trabalhista que é da metade do século XX, dos anos 50. E aquela outra questão importante que o Caetano levantou também. Quer dizer, eu tenho um empregado no ano 2000, desculpem, no século XXI, eu sou um profissional do século XXI, sou um empresário do século XXI, mas com uma legislação trabalhista que é da metade do século XX. Então, esse é um outro problema para resolver. Tem a questão da empresa, que tem que se adaptar e se reestruturar, tem a questão do empregado, que tem que se adaptar a esse novo contexto de conectividade, de trabalho remoto, e tem a questão da legislação que vai ter que também vai ter que se adaptar a essas novas circunstâncias. Como a gente já falou aqui que a gente não vai voltar ao século XX, nós não vamos voltar ao antigo normal, então é urgente que essas questões também sejam discutidas, sejam pensadas, né, nesse novo mundo. Isso não é um desafio só para o Brasil. Caetano citou países europeus, né, que também têm legislações trabalhistas bastante rígidas, vão ter que enfrentar esse problema. Você vê que na China não existe isso. A China deve ser um dos poucos países que vai ter crescimento esse ano. Agora, né, já em 2020, a China já está saindo da recessão, levou um tombo, já levantou. Então, eles, por terem se industrializado mais recentemente, já têm uma estrutura jurídica mais ajustada a esse novo contexto de relação de trabalho, onde a tecnologia da informação está presente de forma intensa. A gente aqui vai ter que correr atrás e se adaptar. Perfeito. Realmente, agora, como eu costumo dizer, né, a China ela faz muitos exemplos, né, positivos e negativos para a mesma situação, né? Você vê aí relações trabalhistas são bastante complicadas ali, né? A gente
tem notícias aí do regime, né, ele atua diretamente com isso, mas você vê economicamente uma prosperidade. Mas a realidade econômica para a população também deixa muito a desejar. Daí a gente vê, né, agora ficou mais claro para a maioria da sociedade, uma boa parte dela, melhor dizendo, os problemas das enfermidades que tem, essas várias crises H1N1, gripe do frango, e agora... Então, Caetano, você quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar o nosso bate-papo? Bom, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade aqui da gente debater esse papo sobre sustentabilidade, principalmente aqui para o nosso estado continental, né? A gente está aqui a praticamente 500 e tantos quilômetros aí da capital, mas não é graças à tecnologia que está nos unindo nesse momento para a gente poder debater esses novos rumos aí, desse novo normal que está vindo aí, e a gente vai ter que aprender a conviver e a disseminar melhor as informações sobre esse novo normal. E agradecer e mandar um abraço também ao professor Marco Antônio, que é sempre uma satisfação revê-lo, e a você também, amigo de longas datas. Tom, não é Inton Bentes, não, é Tom. Um abraço. Um abraço, meu irmão. Professor Marco. Sim, agradecer, né, ao convite da Amazônia Tech, que é uma das minhas casas, né, também faço parte da equipe, a gente poder trazer essas discussões aqui a público, né, que eu acho que são questões relevantes para o nosso futuro. Agradecer a participação do Caetano, né, que se prontificou a vir aqui trazer essas informações, lembrar o Caetano que a galera da UEPA vai procurá-lo, tá? A gente está contando com vocês aí da Assim para apoiar os nossos eventos. Tá? A galera das empresas juniores é um outro trabalho que eu estou desenvolvendo agora. Assim que for possível, que a pandemia permita, eu vou, inclusive, estar em Marabá, visitando o pessoal da UEPA em Marabá. A gente vai dar uma passada com o Caetano, lá com o pessoal da Assim, para fazer trabalhos conjuntos. E o que é mais importante, trazer o pessoal da universidade para o mercado no momento em que as mudanças estão acontecendo. Colocar a galera no olho do furacão, pessoal. Obrigado a vocês dois e um grande abraço. Então, pronto. Encerramos aqui o nosso bate-papo aqui do Smart Jungle, né, com o apoio da União Pará e da União Brasil. Não se esqueça de dar o like, e bote o seu joinha e curta a gente. Um abraço, meus amigos. Uma boa noite. Valeu, um abraço.